todos nós somos caminheiros. Todos os espíritos no universo, todos os espíritos na Terra desejam e buscam uma evolução. O que é evoluir? Evoluir é progredir-se de uma situação que você está para uma melhor. E os nossos espíritos buscam esse progresso, buscam essa evolução, pois é o desejo de todo espírito sair da condição inferior que a Terra oferece para uma condição de luz que os mundos espirituais de luz oferecem. Então isso é evoluir, isso é progredir. Mas para que haja progresso espiritual, tem que haver sim mudança de algumas coisas dentro de nós. O Mestre Jesus fala no Evangelho que o reino de Deus está dentro de nós. Da mesma forma que o reino de Deus está dentro de nós, o caminho das trevas também está. Por que isso? Porque você tem o poder de decidir, o poder de pensar, o poder de escolher o caminho que você quer seguir. E você pode escolher um caminho de luz ou um caminho de trevas. Você pode escolher costumes bons ou costumes ruins, práticas boas ou práticas ruins. É o seu poder de decisão, é o seu poder de escolha. Então todos os reinos partem de dentro de você. Tem o caminho aberto dentro de você mesmo. Mas o nosso desejo, e por que estamos aqui, é porque desejamos o caminho da luz, desejamos o progresso espiritual. E para que haja esse progresso espiritual, tem que existir um progresso individual, que nasce em nossos costumes, nasce em nossa prática. É progredir-se moralmente, progredir-se individualmente, internamente. E esse progresso você tem que buscá-lo, nós temos que buscá-lo todos os dias, pois sempre tem que haver dentro de nós uma mudança para melhor. E o que é mudar para melhor? Porque às vezes nós desejamos, achamos interessante, mas não conseguimos realizar, não conseguimos proceder. Então, para que isso ocorra, faça análise nas mínimas coisas. A gente analisa um ato de progresso por pequenos detalhes. Você não consegue formar uma visão total de uma situação de uma só vez, de forma imediata. Seria uma mudança brusca, porque uma grande casa se sustenta em vários alicerces. E para você mudar, então, grandes costumes, você tem que mudar pequenos alicerces que sustentam esses costumes. E assim você analisa, como o Mestre falou no Evangelho, o que você precisa mudar em termos de hábitos, as suas palavras, o seu vocabulário, a sua forma de pensar, palavras que não podem mais existir no seu vocabulário, palavras que têm que serem agregadas ao seu vocabulário, para que você tenha progresso, pensamentos que não podem mais entrar em sua casa mental, pensamentos que acumulam lixos mentais, lixos energéticos em nossos arquivos mentais. Então, pensamentos que não podem mais existir e pensamentos que devem existir, para que haja progresso. E esse progresso ele tem que ser combatido e lutado e defendido, como os reis antigamente defendiam seus reinos. Mas por que isso? Porque somos atacados o tempo todo. O seu reino individual, o reino do seu espírito, que é a sua mente, é o seu corpo, é o seu ser espiritual, ele é atacado o tempo todo. E você tem que sim defender o seu reino. Defendê-lo com pensamentos firmes na luz, pensamentos firmes nos atos de boa moral, pensamentos determinados dentro de um propósito de evolução, criar sim costumes novos. A cada dia temos que criar hábitos novos para nós. E o que isso significa? Significa mudança. Mas toda mudança tem uma resistência. E a resistência que nós criamos para nós mesmos, porque nós não queremos mudar daquilo que já achamos confortável. Você não quer mudar daquilo que te conforta. Eu já estou habituado a fazer isso, eu não quero mudar, é desconfortável para mim. Mas aí é que está o progresso. Uma pedra bruta se torna um diamante brilhante se ela for lapidada, se for cortada as pontas sujas. Assim também é que é a nossa lapidação.
Você tem que estar olhando dentro de você. Opa, essa atitude não me serve mais. Essas palavras não usarei mais. Não pensarei mais de tal forma. E assim você faz a sua lapidação. Assim você defende o seu reino, você defende a sua casa mental, e você não será influenciado ou conduzido mentalmente por forças inferiores. As forças inferiores conduzem as pessoas para os seus mundos. Mas de que forma? É sutil. Eles invadem a sua casa e colocam uma dúvida naquilo que você acredita. Invadem novamente a sua casa mental e colocam uma sugestão para uma atitude que você sabe que não é correta. Mas eles colocam de forma tão sutil que você acha que aquele ato incorreto é de pouca importância, que você pode praticá-lo. E assim, eles vão dando cores diferentes às situações sem que você perceba. E aí você é agredido espiritualmente durante todo o tempo. Então, como se defende um reino? Como se defende uma integridade moral? Como se defende uma integridade espiritual? Tem uma palavra que temos que carregar com a gente, chama sacrifício. Qual é o seu sacrifício para o seu progresso? Não há evolução. Nós não vamos transpor a barreira dimensional para o plano da luz e lá estabelecer a nossa consciência, o nosso ser espiritual, se não haver por nossa parte um sacrifício. E qual é o maior sacrifício que se tem que fazer para que conseguimos transpor as barreiras dimensionais dos mundos dos espíritos e estabelecermos na luz? O maior sacrifício é a luta contra nós mesmos, é combater a comodidade, combater a preguiça, combater as agressões do mundo inferior, defender a nossa integridade moral e ter propósito. Você tem que mudar de posição mental durante todo o tempo. A sua posição mental ela tem que ser modificada para o ponto cada vez melhor. Tem que existir um progresso dentro de nós durante todo o tempo. Progresso de atitude, de palavras, de expressões, progresso da forma de pensar. E tudo isso, esse é o sacrifício. Por que eu falo que é sacrifício? Porque é incômodo você ter que fazer isso. É incômodo você ter que cuidar das suas palavras para que elas não sejam agressivas. É incômodo você ter que cuidar da sua mente para que ela não te leve para a fantasia negativa, inferior e destrutível. É incômodo você perder a oportunidade de levar uma vantagem sobre alguém para defender a honestidade e os bons princípios. É incômodo ser honesto em tudo, ser verdadeiro. Então isso exige sacrifício. Então é o grande sacrifício que a espiritualidade maior nos pede, é a luta nesse combate individual. Nos planos de luz, os mestres da luz fazem suas palestras para as grandes multidões de espíritos. Lá também se vive a luta pelo progresso. Nós estamos lutando para sair do degrau que nós estamos para o degrau superior. Eles estão lutando para sair do degrau superior, no nosso ponto de vista, para o outro degrau melhor. E assim, todos os espíritos estão em seus sacrifícios, em suas batalhas. Mas você pensa, mas lá no plano de luz tem influência inferior sobre a mente dos espíritos? Eu digo que não, acredito que não. Mas existe a adaptação aos novos costumes. Um espírito não atinge um degrau na sua evolução, um novo pedestal, carregando os costumes, os hábitos, as energias do degrau inferior. Para que ele consiga se estabelecer na dimensão de cima, superior, ele tem que criar sua adaptação em uma nova cultura, em uma nova forma de pensar e de viver dos espíritos daquela dimensão que foi conquistada. E abandonar aqueles costumes do degrau de baixo, mesmo que no nosso ponto de vista já é um degrau satisfatório. Mas quem quer progresso está sempre avançando.
É isso que precisamos compreender. Quem quer progresso sempre vai estar buscando melhorias de alguma forma. E nos planos espirituais também se busca um progresso constante. Quem está no degrau número 20 quer passar para o 21, quem está no 25 quer passar para o 26, e assim sucessivamente. E aí, nós estamos em um degrau que queremos atingir o degrau seguinte. Então, temos que abandonar uma bagagem que carregamos. E qual é a bagagem que te prende no degrau de baixo? E quais são os novos costumes que temos que ter no degrau seguinte que queremos conquistar? Vejam bem, o Mestre Jesus já explicou para vocês e para toda a humanidade na Terra e para todos nós sobre amor, humildade e a tolerância. Os seus espíritos já aprenderam isso. Vocês já sabem. Então podemos dizer que todos os seres da Terra que estão dentro do princípio crístico já têm amor, humildade e tolerância, que todos sabem perdoar, que todos têm bondade em seu coração. Isso já é certo, isso já é patente, já está instalado na individualidade de todos os espíritos. Agora vem a próxima lição. E aí vem a próxima parte do progresso. É como ser um ser evoluído, estando morando na Terra. Porque você tem que iniciar a sua evolução aqui para que você possa terminá-la após o seu desencarne. Ou então terá que fazê-la como desencarnado. Mas se você está encarnado, é porque você tem a opção de um grande progresso mais rápido. Porque o magnetismo do seu corpo filtra o negativo. Então você tem esse filtro magnético do sistema biológico para filtrar sua negatividade e permitir que você consiga um progresso mais rápido como espírito. É para isso que existem as encarnações. Para que esse filtro magnético do sistema biológico ajude na purificação dos espíritos. Então nós temos que aproveitar essa condição e abandonar e soltar o que é negativo e criar nossa adaptação. Como se adaptar ao plano da luz? Como vive um espírito bom? Precisamos de referência. Porque você precisa, mas quem é um espírito bom? Como ser? Vamos buscar uma referência. Como os espíritos de luz vivem? Quais são os princípios morais que eles carregam? Eles são bons? São honestos? São dignos? Como eles são? Essas respostas vocês já têm. Então, é ser como eles são. Mas é ser o tempo todo. É ser você sozinho na sua casa, você é um espírito evoluído. Você na convivência com outros é um espírito evoluído. Você nas multidões é um espírito evoluído. Então isso, lembre-se, é um esforço. Não existe milagre da transformação. Existe esforço para a conquista. Então você vai se esforçar. Eu não digo palavras erradas, eu mudo o meu vocabulário, eu tenho uma direção, eu faço um progresso. Assim eu alcanço um objetivo. O aluno, quando ele quer passar no vestibular, ele estuda, colhe conhecimentos e se apresenta para a prova e alcança. O espírito, quando ele quer passar para a dimensão da luz, ele também tem que se avançar em sua preparação. Ele tem que ter esforço. Ele tem que ter dedicação. Não há progresso sem esforço. Os mestres da luz dizem: aonde estão seus olhos, está a sua mente. Onde está a sua mente, está a sua consciência. Onde está a sua consciência, está o seu ser espiritual. E onde estão os seus olhos? Os seus olhos estão onde está o seu interesse. Onde está o seu interesse, você coloca os seus olhos. Então é o cuidado, veja bem, na parte mais simples encontra-se a direção da nossa caminhada. Porque se você coloca os seus olhos em algo sublime, ali você vai direcionar todo o teu ser espiritual. Ali você vai estabelecer a sua consciência. Mas se você coloca os seus olhos, os seus interesses, nos pontos baixos, ali vai toda a sua carga. Espírito, mente e espírito
e base espiritual. Então, lembrando que tudo parte da projeção da sua mente. É do ponto inicial, é muito simples. Então você olha para determinada situação, desperta o seu interesse. Quando você desperta o seu interesse, você fica os seus olhos, sua mente, sua consciência e seu espírito. E ali seu espírito se torna aprisionado daquela energia. Então tudo se inicia do ponto de interesse que você descobriu. Aí que vem aquele exame de consciência. Vem o exame de consciência, olhe, onde eu vou despertar interesse? O que é interessante para mim? O que eu posso olhar? Onde eu posso fixar os meus interesses? O que eu posso achar interessante? Para que a gente não entre nos caminhos errados. É muito fácil errar, porque existem vários caminhos o tempo todo. São tentadores. Existe uma frase aqui na Terra: a carne é fraca. Não é carne fraca. É o magnetismo da sua polaridade que está voltada para o negativo. Se o magnetismo da sua polaridade, do seu sistema magnético está voltado para o negativo, tudo que pertence ao negativo é tentador para você. Porque ali está o que você atrai. Então, se sua polaridade vira para o positivo, tudo que é nobre te é agradável. Então, vai da polaridade do seu sistema magnético, que atrai energias positivas e negativas. Se a polaridade, então, é negativa, o negativo te abastece e você se sente bem. Nós temos o poder de decisão. Nós temos o poder de escolher os caminhos que nós queremos ir. Mas temos a responsabilidade para com o nosso espírito de ir para o caminho certo. Nós chamamos, os mestres falam nos planos espirituais, é a responsabilidade de evoluir. Nós temos responsabilidade de evoluir, nós temos responsabilidade de buscar caminhos corretos, nós temos responsabilidade de nos fixarmos no que é bom. E eu digo a vocês, nós temos também a responsabilidade de ter sacrifício. Sacrifício de não gostar daquilo que é errado. Sacrifício de não apegar naquilo que não é bom. Sacrifício de não colocar nossos interesses ou nossos olhos naquilo que vai levar para o caminho errado. Isso é responsabilidade de evoluir, e evolução se faz com sacrifício. Não é escolher o mais fácil, é escolher o correto e lutar pelo correto. Isso é que é evolução. Aí vocês acham estranho, nossa, mas as orientações não deveriam ser palavras do Evangelho, mas vocês já sabem. Os seus espíritos já sabem o que está escrito no Evangelho há muito tempo. Quantas gerações dos seus espíritos estão escutando isso aqui? Quantas gerações os seus espíritos estão praticando amor, humildade e tolerância, o perdão? Eu digo aqui para mim mesmo, todos vocês sabem perdoar, todos vocês são humildes, todos vocês são bons. Agora é a nova lição, que é um costume. É a prática habitual de determinado ato, se torna costume. E se você tem a prática habitual de vigiar sua mente, de falar palavras corretas, de não ofender seus mentores com pensamentos obscenos, porque eles estão do seu lado escutando o que você projeta mentalmente, e assim sucessivamente, então você cria um costume para si próprio. Então quer dizer, tenho que fazer com habitualidade determinada coisa. A prática habitual de combater o que não me serve. Então, se vira um costume. E assim, então, vamos fazer nossas práticas habituais e criar costumes, para que a gente defina situações novas. Se existe uma dor na sua vida, por que essa dor existe? Porque a espiritualidade monitora todos que estão na Terra, até os animais. A espiritualidade monitora seu pensamento, as correntes mentais positivas e negativas durante todo o tempo. Se permite que você passe por determinada situação de dificuldade, pergunte a você mesmo, por que eu tenho que passar por isso? Meu espírito
precisa da dor para acertar no caminho. Meu espírito precisa de limitações para que ele não exceda. E assim sucessivamente. Então busque a razão espiritual da situação que te aflige. E assim você pensa: eu passo por dificuldade porque eu estou limitado, eu preciso agir. Agir para o bem. Porque o que corrige a programação reencarnatória que você vive é sua atitude constante que prove que você não precisa mais ser limitado para determinado ato. Todos nós somos vistos não como o espírito dessa encarnação, o espírito de várias encarnações. Quem é você hoje? É aquele espírito que está vindo das encarnações tais, e hoje está aqui. Hoje está aqui bonzinho, mas o freio está puxado. Hoje ele está aqui, comportando direitinho, mas se a gente soltar ele, ele vai cair para o negativo, porque ele tem uma tendência, pelo magnetismo instalado no seu ser espiritual, de cair para o lado errado. Então vamos segurar ele, até ele aprender a ficar em pé sozinho e se libertar do negativo. Vamos tirar dele os bens materiais. E se ele exceder muito, vamos dar a ele uma doença. Vamos deixar o negativo bater nele. Porque assim, esse espírito rebelde aprende como que um pai ensina um filho. Às vezes, o castigo é necessário, quando o espírito é rebelde. E isso ocorre. Ocorre porque os mestres precisam carregar seus povos para a evolução e tem espíritos que são rebeldes. E os mestres da luz, então, autorizam. Olha, use a lição mais dura para os espíritos rebeldes. Temos que mostrar para a espiritualidade que não somos mais espíritos rebeldes. Somos espíritos que alcançamos progresso espiritual, progresso da mente, progresso do nosso poder de decisão. E assim os mestres nos falam da nossa responsabilidade de evoluir, da nossa responsabilidade de ter propósito. Se você não tem um ideal, você caminha sem objetivo. Não se anda sem ideal. Não se anda sem direção em uma estrada. Você tem que ter um ideal. Qual o seu ideal? Eu quero desencarnar e ir para os braços de Jesus. Eu escuto demais isso. Que maravilha. Todo mundo quer. Mas te pergunto, o que você faz para cair nos braços dele? Porque os braços dele estão abertos para te receber lá em cima. Você está aqui embaixo, como é que você vai pular lá para cima? Para você pular, você tem que se condicionar na sua energia, você tem que condicionar em sua frequência vibratória para atingir aquele ponto. Então tem que ter um condicionamento energético que se alcança pela evolução do espírito e evolução da consciência. E para você então chegar aonde você deseja, tem que ter o ideal de se alcançar. Eu quero ter um ideal. Para chegar naquele ideal, eu tenho que passar por tais caminhos. Desimpregnação da minha mente, desimpregnação do meu campo magnético, estabelecer novos costumes, abandonar costumes velhos. E assim você vai traçando o seu caminho de lapidação. O seu processo de lapidação, você vai criando ele ao longo do caminho, para que você possa então atingir a elevação da sua frequência vibratória e alcançar os patamares mais altos. Assim você alcança o seu objetivo. Quando se tem o ideal, se chega mais rápido. Não se caminha na multidão sem conhecer o destino para onde se vai. Você caminha para a luz. E assim, caminhando para a luz, você analisa o ambiente, o local em que você está. Como é o ensinamento, como é o progresso, como é essa escola. Aí você percebe que a escola é grandiosa. Aí você conclui, essa escola me ajuda, essa escola me serve. E assim você alcança aquilo que você precisa. Eu finalizo dizendo para vocês, persistência, persistência. Nenhum grande mestre alcançou o pedestal em que está, sem trabalho, sem esforço, sem sacrifícios. Ninguém foi vitorioso sem luta. Não há batalhas vencidas sem luta. Não se vence fácil, as coisas não caem na nossa mão se não existir um esforço da nossa parte. E que o esforço da conquista, da sua evolução, do seu progresso,
seja constante. Lembrando, tudo é feito com detalhes. Quais os detalhes do seu progresso espiritual? Quais os detalhes do seu progresso mental? Quais os processos e os procedimentos que você teria que ter? E assim você estabelece os seus procedimentos, faz as suas normas, define a sua direção e alcança o seu progresso. Graças a Deus. Assim agradeço a vocês por terem me escutado.